E aí, eu já tinha feito um vídeo, né, sobre o ateu crente. E o Antônio também fez um vídeo parecido com esse lá no canal do Além do Ateísmo. E infelizmente hoje, eu já tinha percebido isso em um colega meu que eu converso muito com ele. A gente conversa sobre outros assuntos, né, no caso mais religião. Mas ele tem se tornado um aficionado sobre essa discussão de esquerda e direita. O que, na verdade, se você for olhar a realidade, como eu já tinha mencionado, os políticos em si, eles não seguem muito essas ideologias, principalmente os brasileiros. Eles seguem, a grande maioria lá, eles fingem seguir uma coisa, mas na verdade eles defendem o seu, eles são egoístas, eles estão defendendo o lado deles. O povo que se dane, direita e esquerda que se dane, eles estão defendendo os direitos deles. Então é uma coisa ridícula ver ateu, principalmente ateu, né, que se diz livre pensador e tudo mais, defendendo político. É uma coisa terrível. Eu tinha lido até, eu não me lembro agora, mas eu tinha até lido algo a respeito, dizendo que era mais terrível ainda ver alguém defendendo político, né? Não defende pastor nem nada, mas defende político, ou seja, pior ainda, muito pior. E eu estava conversando com esse conhecido, esse colega hoje, e ele sempre foi meio que anti-ciência. E ele costuma me mandar alguns vídeos sobre essas questões de liberdade. Na verdade, ele se tornou tipo um terrorista, né? Um extremista. Infelizmente, é um extremista. Ele acabou se tornando um extremista. Eu já tentei conversar com ele sobre isso, mas não tem como. Eu converso certos limites. Sobre ciência, eu acabo que nem vou tentar conversar mais nada com ele por causa disso. Eu mandei um vídeo do Atlas sobre envelhecimento, não tem nem nada a ver sobre vírus, essas coisas, porque ele diz não seguir nada, ele diz que não pertence a bolha nenhuma, que não segue nenhuma bolha, nenhuma ideologia, mas na verdade ele praticamente me passa o mesmo discurso do nosso amado Bozo. É uma coisa impressionante. Ele diz que não, mas o pensamento, que ele não segue nenhum grupo, mas mesmo se ele diz não seguir, mas a linha de pensamento é idêntica, é uma coisa incrível. E talvez eu acredite mesmo que ele não assista muito televisão nem nada, mas mesmo sem saber, ele adquiriu esse pensamento do nosso excelentíssimo lá, e eu fico impressionado, ao mesmo tempo muito triste, né? Alguém que se tornou um tipo de extremista, igual na ideia do libertarismo. O cara aí, eu já falei sobre um canal do camarada, que ele é totalmente extremista, ele desconsidera qualquer outra coisa e o negócio é liberdade pronto. Ele desconsidera fator humano, desconsidera tudo. E esse tipo de pessoa, igual o outro canal também, uma pessoa que é ateia, ela se tornou isso também, eles estão se tornando extremistas. E acabam que vira uma espécie de religião, uma espécie de seita. Então isso é muito triste. Eu tô fazendo aqui até para alertar isso. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. E justamente para continuar sendo livre. É uma dica, né? Se você quiser pensar sobre isso, vamos refletir um pouco aqui sobre isso. Tomar cuidado, a linha é muito tênue. O Carl Sagan, ele disse, né, que você tem que saber até onde questionar. Você não pode ser aberto a qualquer coisa, mas também não pode ser fechado a qualquer ideia. Você tem que traçar um limite ali no meio. Então ele já até me questionou isso, mas como é que você vai saber? Bom, você tem que traçar um limite aí entre esses dois lados. Você não pode ser extremista dos dois lados. Um cético extremista é como um religioso. Ou seja, você está se tornando o que você tentou destruir, o que você é contra. Você acaba se tornando outro tipo de religioso. E infelizmente esse conhecido meu, ele se tornou isso. É uma coisa incrível. Você não consegue conversar nada sobre ciência. E sendo extremista, você acaba entrando em contradições constantes. Igual ele me manda, por exemplo, vídeo de Olavo de Carvalho. Aí eu falo, pô, mas você me mandou um vídeo de Olavo de Carvalho. Aí ele diz, não, mas você tem que ouvir o que ele fala. A pessoa não importa. Não importa quem é a pessoa, importa o que ele está falando.
Com certeza, foi lá e assistiu o vídeo do Olavo, seja lá quem for. Assisto, né? Porque realmente não importa a pessoa em si. Se o argumento dela for válido, é válido. Então eu pego e envio um vídeo do Átila falando sobre a vida, né? Eu já questionei, já pus várias reflexões sobre o nosso tempo de vida, que é muito curto. E nesse vídeo do Átila ele está explicando que as baleias vivem 200 anos, que a gente não consegue viver tanto pelo desgaste, né, dos nossos telômeros, da multiplicação das células e tudo mais. O que eu até pus um questionamento lá sobre a questão de crianças. Que você, um ser velho, né, no caso nós, que já estamos velhos, nós podemos ter uma criança que no caso vai ter as suas células e telômeros novos, né? Um ser novinho sai de dentro de um ser velho. Como é que funciona, né, esse tipo de coisa e tudo mais. E coloquei também que se não fosse esse pensamento arcaico de religião, né, desses extremismos, talvez a gente já conseguisse ter impedido esse processo de envelhecimento, que para mim é uma autodestruição, né? O seu corpo entra em uma espécie de autodestruição. Não tem nada de sagrado, divino, nem nada disso. É só um processo arcaico, evolutivo, indiferente, né, ao ser humano. E eu mandei esse vídeo para ele, ele já foi me mandando de volta, né? Ah, só sendo do Átila eu já bloqueio, não vou nem ver. Tipo assim, o cara me manda vídeo de terraplanista, de astrólogo, aí me fala, eu aceito, né, o argumento dele, que ele me diz que não importa a pessoa, o que vale é o argumento. Eu, beleza, você tá certo, vou e assisto o vídeo, tudo bem. E a uma hora que eu mando para ele um vídeo de um cientista, de um pesquisador, ele pega e me manda esta, que não vai nem ver porque é do Átila. Tipo, poxa, a visão política cegou, a visão virou uma religião, né? Uma coisa muito triste mesmo. E o pior é que vários ateus, igual eu já disse, estão seguindo por esse caminho. Então, muito cuidado, não seja totalmente cético. Assim como eu falei da questão da alma. Você não tem como provar que a alma não existe, então a ideia ainda está em aberto, não tem como provar. Aí você vai ser um negacionista, você vai falar, não existe, pronto, acabou. É a mesma coisa que um religioso, é o mesmo que um religioso. Foi o que eu tentei explicar no meu vídeo anterior sobre o ateu crente. E infelizmente eu tô vendo acontecer muito isso. Os ateus estão virando ateus crentes, né? Ele não acredita nos deuses religiosos, mas acredita em qualquer mensagenzinha que chega, teorias conspiracionistas. Eu tive corona e a pessoa vira pra mim e fala que possivelmente eu tive uma dengue. Fala, não, você teve, foi dengue, não foi não? Falei, não, cara, eu fui lá, fiz o teste, fiz o exame, estudei como funciona a detecção. Ele, não, que você deve ter tido dengue, como é que você vai saber que essas pessoas aí que fizeram o teste não tá mentindo pra você? Existe a possibilidade? Existe, mas vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco. A pessoa, você é um pesquisador lá da empresa do laboratório, aí você vai fazer o teste laboratorial lá, e você vai sair mentindo, falando que é corona? Tipo, você vai arriscar o seu cargo, você vai arriscar o seu título, que você estudou muito para conseguir aquela profissão ali, você vai arriscar tudo para mentir, falar que a pessoa tem corona sempre que ela não tem. Você vai arriscar a sua própria pele por praticamente nada. O que você vai ganhar com isso? Não está ganhando nada com isso além do seu salário no laboratório. Aí você vai mentir. Por causa de alguma ideologia doida, você vai arriscar sua carreira, arriscar o curso que você fez. Da qual a probabilidade de um laboratório desses, ou o cara lá que está fazendo teste laboratorial, mentir? Ele vai arriscar a profissão dele. A gente viu pessoas aí que não quis, que se negou, né, e saiu do cargo de ministro. O cara saiu do cargo de ministro, um cargo extremamente importante no país. O cara se negou para não perder o CRM dele. Ele falou, não, vou perder meu registro de médico, vou me ferrar todo aqui, jogar minha carreira no lixo para aprovar esse negócio de cloroquina. Uma coisa que não é testado, não é válido. No mercado dele, não, o cara simplesmente falou, ó, tô fora, saí. Aí um carinha vai arriscar tudo na vida dele pra mentir que algum paciente que ele nem conhece está com corona. Pra defender um governo, uma ideologia de uns caras que não tá nem aí pra ele. Sabe, é muito forçado mesmo essas teorias conspiratórias.
Então temos que tomar muito cuidado com isso. Ser cético não é ficar questionando tudo sem limite. Você tem que ter um limite. Então eu fiquei muito triste com esse tipo de pensamento. Eu já tinha percebido que ele estava indo por esse lado extremista. Então vamos tomar cuidado para não nos tornarmos extremistas. É como eu disse, a ciência ela não trabalha com certezas absolutas. Eu não tenho certeza absoluta que não existe o Deus judaico-cristão. Mas a probabilidade é extremamente baixa. Então, coloco para mim, eu não considero a possibilidade porque é extremamente baixa. Eu não estou afirmando com certeza absoluta. Eu já disse isso, mas parece que algumas pessoas elas se negam a entender isso. Eu discuto demais também, né? Estava discutindo com isso de novo no YouTube mesmo. A pessoa ficou me questionando e colocando, mas isso e aquilo. Eu falei, me responde sobre o design demente. Falei, tá, então me responde lá, por que a hiena tem isso, por que esse bicho morre assim, por que esse bicho... E a pessoa não me responde, ela fica rodeando ali, não me dá a resposta direta, ela não quer saber, ela quer acreditar. Eu quero saber, eu não quero acreditar, mas a pessoa quer acreditar. Então, nós que somos pensados, vamos tomar cuidado com isso, vamos prestar atenção onde é essa linha de realidade e ficção. Onde está chegando essa linha? Ela pode ser difícil de detectar, mas vamos tentar estudar isso aí. E ele se encaixa, ele se encaixa também naquela descrição, né? Ele utiliza tudo que a ciência dá, tudo que a ciência provê, como a própria internet, medicina. Ele se usufrui de tudo que a ciência produz, mas quando a ciência questiona a crença dele, algo que ele acredita, mesmo não sendo um religioso, né, dizendo não se associar a nada, o pensamento associar a nada, mas quando algo que questiona a crença dele, no que ele acredita, ele fala que a ciência não vale, que a ciência é inútil, que a ciência está brincando. Ele me disse que ele está brincando de ciência. Não, está brincando com a ciência. Mas aquilo ali existe. Não existe luta de classes entre o empregado e o funcionário. Isso é ficção, não existe. Mas a briga entre direita e esquerda existe na cabeça dele. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Não vamos acabar nos tornando extremistas, ateus crentes. Isso é muito triste isso. Aí ele me manda essa, 2 pesos, 2 medidas. Acaba que entra em contradição. Com certeza eu devo ter entrado em contradição ou outra aqui. Mas ele é constante. Quando você se torna extremista, você entra em contradição constante. Então vamos tomar cuidado para que não nos tornemos esse tipo de ateu crente, extremista que sai acreditando em tudo. Para você ter ideia, alguns dos ateus aí, que ele defende muito bem a falsa ideia de religião, os vídeos são muito bons mesmo, mas quando vai falar de política e ciência é uma tragédia, uma bobagem em cima de bobagem. É triste, vamos analisar bem essa linha tênue aí entre o ceticismo e a crença desenfreada, porque ser cético não é não acreditar absolutamente nada, não é negar tudo. Há um limite aí. A mesma coisa do iluminismo, de todas essas coisas. Vamos refletir lá. Os iluministas querem dominar o mundo, existem famílias que dominam o mundo inteiro. O prefeito, por exemplo, de Belo Horizonte, ele mal conseguiu controlar academias fechadas ou lojas fechadas. Muita loja continua funcionando, muita academia continua funcionando, principalmente de bairro. Você não tem controle sobre tudo, mesmo na Coreia do Sul, lá, na Coreia do Norte, mesmo um ou outro foge. A gente tem um caso aí de um camarada que fugiu com um avião de caça da Rússia. O cara pegou um avião experimental, um avião de caça experimental e fugiu da Rússia. Então é muito difícil você manter o controle sobre todas as pessoas, sobre um país ou uma cidade. Imagina manter um controle total sobre um planeta inteiro. É muita viajada, é mais viagem do que a própria religião. Há uma possibilidade, talvez muito remota, sei lá, conhecendo o psicológico, né, do ser humano, o comportamento do ser humano, bem remota, mas eu não estou dando certeza absoluta. Então, repetindo, eu nunca falo sobre certezas absolutas, mas isso que é mais provável.
os mais altos graus de certeza. A ciência sempre fala isso, mais alto grau de certeza. É certeza absoluta? Não, mas é o mais alto grau de certeza. Darwin foi comprovado aí, é o mais alto grau de certeza. É certeza absolutíssima? Não, mas é o mais alto grau de certeza confirmado por diversas outras áreas do conhecimento. É o mais alto grau de certeza. Será que é tão difícil entender isso? Infelizmente a gente vê esse tipo de ateu ainda que é cético ao extremo, ele passa para o extremista, vira um tipo de extremismo. Igual essa questão libertária. Talvez a mão da economia fosse equilibrar sozinha? Talvez sim, mas a gente tem um gap aí de adaptação. Mesmo se fosse liberado hoje, totalmente a economia, totalmente liberada hoje, a gente ia ter um gap de transição aí. Nem todos iam se adaptar bem. Os donos de empresa, no mundo do deveria, eles sabem sim que dependem do funcionário, e o funcionário sabe que depende da empresa, mas ele não leva isso em conta, ele quer extorquir o funcionário. Do mesmo jeito que o funcionário quer ganhar bem e trabalhar pouco, o empresário quer que o funcionário trabalhe muito e paga pouco. São dois, é tipo um cabo de força ali. E nesse tempo de adaptação pode acontecer muita coisa ruim. Então não é fácil assim, as pessoas simplificam demais temas complexos, e no caso desse conhecido ele já faz isso há muito tempo, ele simplifica demais coisas complexas. E ele já teve que regredir por causa disso, ele tentou coisas, deu errado e voltou atrás. E ele não aceita que está errado, é uma coisa impressionante, o ser humano tem essa necessidade, né, de saber. Eu não sei, eu tenho que saber. Aí como não sabe, você vai criar uma realidade para você mesmo, você vai dar uma resposta qualquer para você mesmo. Então temos que refletir sobre isso, tomar cuidado com isso, para não nos tornarmos extremistas cristãos, extremistas ateus, né? Tem os extremistas cristãos e tem os extremistas ateus, então não vamos nos tornar extremistas ateus. Vamos tomar cuidado, porque eu estou vendo muito isso, está acontecendo, e temos de tomar cuidado com isso, porque acaba que enfraquece, cria mais divisão ainda. Nós já temos divisões demais, essa briga, essa coisa de esquerda, direita, e não sei o que, preto, branco, verde, azul, louro, moreno, e abaixo, alto, e nossa, já é tanta divisão na humanidade, e mais essa. De mais uma religião, né? Uma espécie de, entre aspas, religião, onde o principal é não crer em nada, não acreditar em nada, nem mesmo na própria ciência, mesmo utilizando tudo que ela te dá. Daqui a pouco vão dizer que há ondas de rádio não existe, que o celular não funciona de outra maneira, e começa a inventar um monte de coisa sem nexo, sabe? É terrível o negócio, terrível. E esse colega é totalmente anti-ciência, uma coisa... chega, sei lá, não sei que palavra utilizar. Ele utiliza de ciência e tudo, é crítica em relação à religião. É totalmente ao contrário, né? Enquanto o religioso, ele é crítico em torno da realidade, e quando fala de religião ele zera a capacidade crítica dele. O ateu sério, o ateu crente não, na hora que fala sobre a realidade, sobre ciência, ele vira um negacionista e anula a capacidade crítica dele para falar sobre ciência, sabe? Aí você tenta explicar uma vez, ele não entende ou finge que não entendeu, ou simplesmente não quer entender. É triste esse negócio, ele quer acreditar, né? Ele não quer saber, e entra em contra isso, acaba gerando contradições, né, constantes. Fala uma coisa, depois fala outra, e cria espantalho, fala que você disse uma coisa que você não disse, e ataca aquele argumento que você nem mostrou, que é o argumento do espantalho, e fica defendendo um lunático, maluco, anti-ciência. É muito complicado. Acho que é isso, esse vídeo. Uma segunda parte aí, né, um adendo sobre o ateu crente. Eu acho que chega a ser quase mais triste do que o religioso, né? O religioso que não é extremista, porque o ateu extremista, ele vira um conspiracionista doido, que acredita em qualquer coisinha conspiratória. Não, estão escondendo isto, aí ele já acredita e sai pregando isso como se fosse a verdade absoluta.
ah não, a esquerda, a direita, é uma luta de esquerda, e fica numa frênese com esse negócio. E aquilo ali existe, que tem que ser tudo livre, sem impedimento nenhum, aquela coisa toda. É complicado, vamos pensar sobre isso aí, tomar cuidado pra gente não nos tornarmos aquilo que lutamos contra. Então é isso, um abraço aí, reflexão sempre.